que acontecia era assim, nos anos 80 e 90, o que tinha em Belém basicamente era assim, era a cópia local dos Titãs, a cópia local da Legião Urbana, a cópia local dos Paralamas e tudo mais. E umas coisas que eram muito sem identidade, assim. Como essa cena não era uma cena que dava retorno de sobrevivência, ela sempre fosse muito amadora, sabe, né? Aí faltava tudo, faltava produtores, tanto produtor de estúdio como empresário para banda, sabe, né? Sempre foi uma coisa uma cena muito espontânea, sabe? E até porque ninguém conseguia viver de música. Quem corria por fora, basicamente, era o pessoal do hardcore, do punk e do metal. Não tinha estrutura, a gente não tinha opções de shows. E o pessoal começou a levantar sozinho. Isso. Foi levantando, fazendo shows, se unindo. 2000, ele começou com uma leva de bandas que tinham outras possibilidades, sabe? Já não eram mais bandas tão cruas. Aí estavam surgindo bandas como Eletrola, como Stereoscope, né? Isso a gente falando de bandas nesse segmento de bandas mais limpas, né? As bandas que ficam mais no underground, elas também tiveram seu momento de renovação. Exatamente esse período, assim, eu via como um período muito de transição, que as coisas estavam indo para a internet ainda, mas ainda era um pouco estranho. Assim. A internet ela estava popularizando o sistema de download. Então o sistema de download ele já era, digamos, uma arma de popularização. Tinha um site que era Norte ao Rock, se eu não me engano, tinha as músicas da galera, acho que sei lá, a música tinha menos de 1 mega, assim, baixava, demorava pra caramba pra baixar, qualidade péssima, mas pô, tava ouvindo as músicas dos caras daqui, assim. Eu acho que dá pra dividir entre as bandas que faziam mais shows, que eram mais ativas na cena aqui, e as bandas que foram pra fora. Existiam duas galeras nessa época. Que existia a galera do Café com Arte, que tinha aquelas festas de 15 em 15 dias famosas e tal. A galera da Cirrage e tal, que fazia algumas delas. E tinha essa galera mais, não sei se era mais underground, mas que era um pouco mais escondida, que era a galera do Bora Bora. Que eram outras bandas. Então no Café com Arte, enquanto no Café com Arte tocava Susana Flag, Eletrola, no Bora Bora tocava Caustic, Stigma, Crash Down, Step 2. Musicalmente, eu acho que a diferença dessas bandas é que a gente tinha uma linguagem muito mais universal e pop, sabe? A gente fazia música para tocar na rádio, assim, sabe? E a gente sabia que isso não era uma coisa pejorativa, sabe? E não estava nem ligando para quem achasse que era muito melódico. Eu lembro, assim, de alguns shows, pessoas comentando que era legal poder ouvir umas músicas mais light, digamos assim, mais fofinhas, que seja. Isso foi criando um público. Então, quando a gente resolveu que teria essa postura de música pop, a gente já conseguiu abrir portas. Já faz tempo que eu fiz essa canção pra te falar. E fiz história de cinema pra talvez você notar. Eu sei, você não vai mudar. Para mim tem duas bandas que são representativas nessa nova cena, nós estamos falando do rock, que é o Susana Flag e o Eletrola. Eu não sei, eu acho que naquela época a gente passou um bom tempo sem rock aqui nessa cidade, aqui em Belém, né? Então quando surgiu o Susana Flag ali, o Eletrola, Stereoscope, aquela galera, tudo que a gente tinha antes era as bandas que tocavam, sei lá, uma vez a cada 3 meses. E foi o momento que eu conseguia vislumbrar que o rock daqui, sem ser o heavy metal e sem ser o hardcore, ia ter um público, finalmente. E aí já começa um novo momento, assim, que era possível fazer uma festa com banda local e da gente, era possível ganhar uma grana, era possível tocar na rádio. Então tu tinha bandas de Belém que faziam músicas autorais, tocando num lugar legal, a galera ouvindo um som legal. Eu não esperava aquilo ali,
de ter bandas tão boas perto de mim, né? Ali na cidade. Então acho que quando eu vi as bandas tocando, foi muito importante para eu entender como eu poderia fazer um show, porque até então era só em casa fazendo música. E eu percebo que assim, nos anos 80, principalmente nos 90, as bandas tinham muito essa coisa de não quero tocar na rádio, quero ser underground, não sei o que mais lá. E tanto que eu lembro uma vez que o Rui, do Alibi, chegou pra mim num show e falou assim: cara, parabéns pela coragem de vocês serem pop e tal. Nem sei se ele lembra disso, mas uma vez ele chegou e ficou na minha cabeça. E aí que eu fui entender que as pessoas meio que achavam que ser pop ali era uma coisa ruim. E eu acho que bandas como a Stereoscope, Eletrola e o Suzana já era assumindo isso. Não, vamos ser pop, a gente quer tocar na rádio e tal, quer ser ouvido. O Suzana Flag tinha música boa, tinha refrão bom, tinha melodia boa. Começou a atrair a atenção das pessoas para uma possível cena local, né? Diz, pô, tem música legal, dá pra ir, dá pra levar a namorada, vai dar menina, não vai ser só um bando de cara. E aí o Suzana Flag foi evoluindo e junto com ele o público também foi evoluindo, né? E ele começou a apontar um caminho ali de dizer, é possível ter uma banda autoral paraense que seja legal, que dê dinheiro e que leve as pessoas pro show. E o Suzana ele começa em 2002 e eu já sabia que o Joel compunha e tal, tinha algumas canções que ele me mostrava de vez em quando. E aí eles não botaram muita fé, mas eu falei assim, não, eu acho que dá certo. E a forma que eu achei para convencê-los foi fazendo música. Eu fiz umas 3 músicas muito rápidas, assim, tipo Um Tanto Morto, O Mundo Pelo Avesso, eu devo ter feito em 1 hora de tempo. E aí eu mostrei pra eles e aí eles ficaram super empolgados. Na época, o Joel já tinha uma configuração de gravação que dava pra fazer demo, assim. A gente tá falando do início dos anos 2000, então assim, não era muito acessível o computador, pelo menos pra gente não existia. E eu lembro que o Joel tinha uma configuração de equipamento muito básica, assim, que eram 2 MDs e a gente ia fazendo ping-pong, gravava... A gente não tinha bateria, então eu fazia a bateria num teclado, fazia o som de bateria assim, pá, tá, sabe? E aí ele ia gravando e aí ele pegava o que estava gravado da bateria, passava pro outro, dava o play, aí saiu o som da bateria, botava o baixo, ia fazendo ping-pong, e a gente fez um disco todo, assim. Eu lembro de a gente ter feito, assim, umas 15 músicas, né? E aí no final escolhemos 10 músicas. Mas ficar, eu não vou, mas ficar. Mas o disco abriu muitas portas, assim, sabe? A gente ganhou um prêmio no Rio de Janeiro, London Burn, e abriu o show do Placebo através desse disco. Ganhou um prêmio aqui em Belém também, um prêmio Cultura de Música. Então é uma série de coisas assim que aconteceram de uma forma muito lúdica até, com um disco que foi feito sem a menor pretensão. Era para ser uma demo e acabou virando um disco que muita gente se apegou emocionalmente, assim. Ele é invisível para muita gente, mas para outras pessoas ele é uma ligação emocional com uma certa época da vida, assim. Eles cresceram muito, mas por uma desorganização pessoal deles, assim, eles não conseguiram levar adiante. De 99 para 2000, eu lembro que eu fui visitar um amigo meu de infância, de colégio, o Vinícius, que foi o nosso primeiro baixista, e o Elias estava morando lá perto da casa dele, e a gente começou a conversar sobre fliperama, né, que era o vício.
antes da Eletrola eu já conheci o Camilo há mais de 10 anos. Só que eu fiquei uma interseção aí, uns 5 anos sem ver o Camilo. E quando eu voltei a ver o Camilo de novo, o Camilo escutava as mesmas bandas, que exatamente as mesmas bandas. Ele escutava Nirvana, ele escutava Weezer, ele escutava o Alice in Chains, Soundgarden. E aí, na hora que eu falei que eu gostava de Weezer, ele falou, pô, eu também gosto de Weezer. Então eu acho que aí foi... eu gosto de Weezer e tem uma Stratocaster. Então rolou aquela paixão, assim, opa. Então a gente falou, pô, bora montar uma banda. Ele já tinha a vontade, eu também já tinha vontade de montar uma banda. E alguns meses depois a gente começou a ensaiar. Então o Vinícius, que era o amigo em comum, virou baixista, já que a gente não tinha nenhum. Eu vi o Mário Júnior tocando e eu falei, pô, é o Dave Grohl. É o Dave Grohl tocando, cara. Aí o Camilo falou, meu irmão, é o Dave Grohl, é esse cara aí. Então a gente chamou o Mário Júnior e... o Mário Júnior conhecia um outro brother, que era o Paulo, né? E o Paulo era um cara que, digamos, sabia gravar as bandas sem ter um estúdio. E o Paulo começou a registrar aquelas músicas com 2 microfones e um amplificador de guitarra que a gente tinha. Era isso, basicamente. E uma sala normal, de uma casa, não era uma sala, um aquário, com isolamento acústico, não, era uma sala. Tanto que a gente tinha que colocar esponja na janela da casa do Paulo, porque era de vidro, né? E quando a gente tocava, vibrava tudinho. A gente teve que isolar e quando a gente gravava, alguém tinha que ficar segurando a janela. Não tinha a mínima pretensão de falar que, olha, isso daqui vai ser o nosso disco. Aquilo ali era para ser uma demo. Mas as coisas aconteceram de uma forma tão rápida que ali virou o disco da Eletrola. Lugar onde ela foi capaz de sangrar teu coração, veste teu medo e emoção. Em 3 meses a gente estava com o disco pronto e o Nathanael entrou no processo de gravação do disco. Quando a gente começou a fazer as fotos do disco, o Mário Júnior não pôde ficar. E a gente precisava de um baterista para continuar, porque a gente já estava com o disco pronto, depois de 3 meses gravado. E aí alguém falou pro Camilo, olha, tem aquela nossa colega que estudava naquela escola. E o Camilo chamou, olha, essa menina. A gente ensaiou uma vez com ela. A André, ela não tinha uma técnica tão apurada quanto a do Mário Júnior. Mas a André tem uma coisa que eu acho que só tem um baterista em Belém que tem uma coisa igual a André. A André bate muito forte na bateria. E eu adorava isso. E uma banda com uma mulher na bateria é uma coisa fantástica, porque vem muito homem no show. E ela ficou ali e a banda começou a partir daí, né? A banda Eletrola, Camilo, Jazz, Nathanael e a André, que era a mulher baterista. E deu certo. E o Eletrola me chamou muita atenção, porque eu vi as pessoas ali na frente cantando. Eu fiquei me sentindo assim um ET, porque tava todo mundo cantando uma música que eu nunca tinha ouvido na vida. Pô, que covers são esses? Pensava que era cover, né? E eu lembro que quando eu vi o Camilo tocando, eu falei, cara, esse cara é profissional. Foi a primeira pessoa que me impressionou como artista aqui em Belém. Como artista, sabe? Como subir no palco e ter uma performance que eu falei, uau, isso aí, eu quero ser igual a esse cara. A Eletrola demorou muito para vir para Belém. Tocou muito na Cidade Nova. Aí quando surgiu o Norte ao Rock, que é um portal que tinha um fórum, uma parte de fórum que era a coisa mais engraçada. Eu não tinha internet, eu só via quando o Elias entrava, as pessoas falando mal uma das outras, cara. Falando mal das bandas. Aí tinha um cara lá que falava tão mal da gente, mas tão mal, que aí se rasga no início, né? Falou, ó, os caras falaram tão mal dessa banda que, pô, bora ver qual é deles. E aí eles nos chamaram para fazer o show, o primeiro show em Belém, que foi no Café com Arte, o início das festas no Café com Arte. Não tinha nem palco. Acho que a gente tocou uns 8 meses em Belém, direto. Acho que em quase todas as casas. E depois desse processo, a gente gravou o videoclipe e foi fazer trabalho de promoção fora daqui. Pela primeira vez, uma banda de rock começou a ter um comportamento mais profissional. Por exemplo, a Eletrola contratou um empresário. Então a gente foi se profissionalizando com a entrada do Alex como produtor da banda. E pelo fato do Alex se preocupar com coisas de organização, coisas burocráticas,
a gente ficava livre só para ser músico. E o Eletrola fazia uma música muito radiofônica, né? Para mim o Eletrola foi assim, um marco. Uma hora eu queria recontar um pouco a história do Eletrola, sabe? Né? Porque foi a primeira vez que alguém tentou organizar isso de uma forma mais profissional, sabe? A gente não tocava as músicas apenas, a gente pensava numa entrada de show, a gente pensava numa luz. Hoje é normal as bandas fazerem isso, mas pra banda de rock naquele momento não, as bandas chegavam, tocavam. Ou seja, se você vê que começou a haver um comportamento aí, um planejamento de carreira, sabe, né? Que fazer o show não é só você pegar a guitarra, subir no palco e tocar, sabe? Desde a postura, o comportamento, como você vai lidar com o público, e o Eletrola com toda essa preocupação. Eu acho que pelo fato da gente ter um show formatado, isso abriu as portas aqui e lá fora pra gente. Pô, bicho, em 2001, eu não sei nem se foi 2001 ou 2003, teve a feira, era a Feira Internacional, Feira da Música Independente, o FMI, Feira da Música Independente, lá em Brasília, né? E nós fomos pra lá. Porra, o que tinha de gente perguntando pelo Eletrola, o Eletrola já tinha público nesse lugar. Você chegava no Rio, a mesma coisa, sabe? Tinha uma galera perguntando pelo Eletrola, sabe? Mas é porque houve um planejamento aí, houve toda uma história, sabe? Era uma banda que começou a fazer show fora de Belém. A gente chegava nos lugares que já sabiam cantar as músicas. É uma pena que depois o próprio empresário desandou e errou aí, a coisa tomou outro rumo, sabe? O fato de ter tido um clipe na MTV, de ter feito a turnê, eu acho que foi um mérito da gente, porque a gente trabalhou bastante para chegar onde a gente chegou. Dobrou a esquina da gentilha bem certa, com Cezedelo perto da solidão. Desceu andando, foi parar no correio. O Stereoscope a gente se reuniu assim, na verdade tipo, já tinha montado uma banda com o Ricardo antes, tinha tocado com o Marcelo. Foi a partir assim, desse núcleo de composição assim mesmo. 3 compositores assim, tinha umas músicas, bora fazer umas gravações. A onda era essa, vamos gravar. Não tinha ideia assim, de fazer um disco, nem de ter uma banda. Tinha no fundo, mas porque todo mundo sempre tem assim. Mas assim, foi meio, vamos gravar uma música pra ver no que dá. Aí gravamos 3 músicas num esquema muito caseiro. E não funcionou direito, assim, aí a gente falou, vamos refazer, a gente refez, aí botamos mais algumas músicas, aí tipo, vamos gravar então um EP, tipo, umas 6 músicas, que eram tipo 3 de cada um. Aí depois foi crescendo, vamos gravar mais 6 então, aí a gente gravou 12 músicas e lançou 11, que é o Rádio 2000, então foi um disco feito meio pra, foi fundando a banda ao mesmo tempo que foi feito o disco, não existia a banda antes, né? Se eu tocasse flauta, fosse um astronauta na sua televisão. Se eu ficasse rouco, me perdendo aos poucos, seria o seu coração. Pô, meio surpreendente, pô, a gente fez aqui uma onda meio... Pra gente, querendo que as pessoas escutem, mas assim, sem muito se mexer, acabou que as pessoas escutavam e gostavam e começaram a ir nos shows. Aquele disco fez parte da minha década de 2000, assim. E eu escutava direto em casa, minha mãe não aguentava mais, sabia todas as músicas. E acho que a diferença que teve, assim, é que a gente precisou se inventar para tocar ao vivo, né? Porque a gente gravava no estúdio, era assim, pô, vamos botar um teclado aqui, vamos meter mais 200 guitarras aqui, vamos fazer os vocais e um monte de sonzinho, um monte de coisa. Esquema árvore de Natal, que a gente chamava, pô, vamos montar a árvore, agora vamos pendurar as coisas, montar a música e pendurando as coisas. E na hora de tocar ao vivo, pô, são 2 guitarras, um baixo e uma bateria. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente acabou forjando um som assim, meio naturalmente. Pô, que aquele teclado ali não vai rolar. Vai ser uma guitarra que vai fazer isso. E virou uma banda mais rock mesmo, assim, mais rock cru, mais garageiro, tocando ao vivo, assim. As músicas ficaram com mais peso. Isso, assim, acabou forjando um som que depois também a gente... Para gravar de novo, era interessante pra gente também trazer isso do que a gente se tornou tocando ao vivo. Tudo em meu coração. A gente entrou pro selo meio sem querer, assim, foi convidado pelo Fernando Rosa. Ele escutou o Rádio 2000, curtiu muito e convidou a gente, ele queria relançar o Rádio 2000. Pelo selo. Aí a gente falou, amor, a gente tá gravando outro disco já. Aí então eu vou lançar esse, então. Eu disse que ele fala, assim, pô, ele lançou, apostou no disco sem conhecer e gostou muito do Grande Passeio.
Mas assim foi bem sem querer, tipo, você não teve lobby, não teve panelinha, a gente nem conhecia o cara, era de outro lugar, assim. Ele escutou e gostou muito e falou, pô, bora relançar. Se eu ganhasse o mundo e tentasse esconder. Como estava todo mundo produzindo, muito aquecido, tinha uns lugares em que aconteciam as festas sempre, né? Um deles era o Café com Arte, sempre toda a grande banda de Belém que teve nessa década de 2000 tocou no café, nas festas da Cirrasgo, no começo dos anos 2000, e assim, não tinha como não ir, porque eram os grandes acontecimentos de 15 em 15 dias que aconteciam. Se a gente queria conhecer ou banda nova ou aquela banda já consagrada, que todo mundo gostava, que todo mundo falava, tinha que sair e ir pro café, ou então para os pequenos festivais, em lugares como Mormaço, esse tipo de coisa. E uma outra coisa importante é que as bandas de 2000, elas eram muito integradas. Então, o fulano ia gravar, eu levo a guitarra do outro fulano, que é melhor, vai te dar uma sonoridade final legal. O cara vai fazer show, leva o amplificador. E aí, essas parcerias, elas foram muito importantes. Eu vou tocar ali, eu já falo da banda tal, eu já chamo alguém para cantar comigo, né? Então um apresenta o outro, dando a força para outro, né? Tinha muito show, né? As bandas estavam surgindo e rolava-se uma movimentação. Tu ia no show das bandas, tu já batia um papo, já convidava para fazer um show junto contigo, as bandas te convidavam também, era sempre meio na raça, assim, mas criou-se um núcleo assim, de pessoas interessadas, que tinham um som semelhante. Para começar, você vai com o que você tem. Eu acho que o do it yourself funciona desde sempre, funcionou nos anos 2000 e vai continuar funcionando. A gente fazia isso, olha, os caras daquela banda têm a bateria, nós temos um amplificador de guitarra e aqueles caras ali têm o baixo. E a gente trocava uma ideia, claro, tem uma afinidade musical e as coisas aconteciam aqui porque elas só dava para acontecer dessa forma. Pô, o bacana era tu ir para um show de uma banda e ver a outra banda curtindo, isso acontece até hoje e tal. E assim, todo mundo ia se ajudando, aí como isso, o convívio entre eles fez com que eles crescessem muito mais rápido do que os que vinham lá atrás e que tentavam fazer o trabalho sozinhos, né? Você não veio sair na rua correndo, ver o que você não. Naquela época a gente ia para sinal, distribuir panfleto, ia para porta de escola, saía na noite. Então não tinha uma divulgação forte na internet, não existia basicamente. O que era fazer um cartaz bem do seu fuleiro, né? Hoje em dia todo mundo é designer, né? Consegue até fazer um cartaz direitinho, fazer um cartaz podre e ia sair colando. Então a gente saía de madrugada, pegava o carro e saía na rua colando cartazes em poste, em parada de ônibus. Então tu via lá os shows da companhia do Brega e do Eletrola, ou da companhia do Pagode, da Cidade Nova, alguma coisa, e tu via o cartazinho preto e branco xerocado no Eletrola, e funcionava naquela época. E a divulgação era assim, boca a boca, uma pessoa via um show e aí comentava, ó, tem essa banda de Castanhal. Não, o cara ia na parada do ônibus, ele via o cartaz e ele falava pro cara no trabalho, na universidade, na escola, no cursinho, e isso funcionava. Aí eu lembro muito do Fotolog, tipo, porradas gigantes através de Fotolog, eu já participei de diversas porradas. E eu lembro que funcionava muito, sabe? Uns cartazes horríveis, postava no Fotolog. Eu sei que começou a dar certo pra gente quando os jornalistas começaram a saber que a banda existia. Pessoas como Marcelo D'Amato, o Sol do Cirrasgo, o Nicolau, né? Gente que trabalhava nos jornais impressos, grandes jornais aqui de Belém. Eu trabalhava no jornal na época, então eu comecei também a ter acesso ali de banda que estava surgindo, aparecendo com um show ou outro e tudo. Não tinha, na verdade, espaço para essa moçada. Havia músicos que faziam parte trabalhavam em jornal e aí divulgava a cena legal. A história geralmente é sempre a mesma, assim. Em qualquer cena, em qualquer movimento desses, sempre tem alguém no jornal que é fã da banda, que acha legal o som e que divulga. Não é uma diretriz da empresa apoiar essas cenas. Então eles viram e
foram generosos com a gente, assim, apesar de saber que tinha uma limitação de qualidade, assim, não musical, mas técnica na forma de gravação, eles ajudaram a gente aceitaram a gente, na verdade, como uma banda valendo, assim. Eu acho que pela postura de querer fazer música pop, universal. Então, quando os jornalistas e a rádio cultura também aqui entrou no jogo, foi a forma que a gente conseguiu para divulgar. Assim. Então, era um trabalho meio de guerrilha, assim, do cara trabalhar no jornal, mas também ele é fã da cena, vai pro show e, pô, dá ali um drible no editor e consegue emplacar uma primeira página falando que vai ter Susana Flegg e Eletrola sábado à noite no Café Taverna. É um negócio meio assim. Mas o único veículo de comunicação que realmente abraçou a música paraense e essa cena foi a Funtelpa, né, que realmente disse, não, a gente vai democratizar os espaços todos, assim. A rádio ela não tinha tradição de tocar rock na programação e a gente colocou um pouco de rock dentro da diversidade que estava propondo naquela época. Eu comecei a ouvir muita coisa na Rádio Cultura e acho que muita gente começou a ouvir muita coisa na Rádio Cultura. Era uma coisa que você não pensava. Minha música vai tocar na rádio. Então você ia no show de vezes do Stereoscope e do Susana Flegg, você estava cantando o disco todo. É absurdo, né? Então isso era uma coisa assim meio mágico, né? Porque, pô, tá tocando na rádio, as pessoas pedem música na rádio. Tipo, pô, tinha época que a gente pede assim, pô, a gente não tá pedindo, mas as pessoas estão pedindo, a música tá tocando, sabe? Era uma questão de quebrar o paradigma. As bandas estavam tocando bem, as músicas eram boas. Qual era o problema de trazer elas para dentro desse universo, entendeu? Então, eles sempre estiveram prontos. Quem não estava pronto, ou quem não está pronto, sempre são os produtores, os gerenciadores das programações, essas coisas todas. Por exemplo, boa parte dessas bandas gravou no estúdio lá da rádio, tocou na rádio, apareceu na TV, tocou nos festivais que a Funtelpa produzia. Nós percebemos que eles tinham condições de participar de nossas programações, porque a música que eles faziam, ela tinha uma importância e uma relevância tal qual qualquer outra música. Então eu acho que não são eles, né? Éramos nós. Dia qualquer, confiro sempre o verso melhor, sempre o verso melhor. Entre 88, 87 e 92, um show de uma banda aqui dava 1.500 pessoas. Era comum uma banda local colocar mais de 1.000 pessoas num show. Na verdade, aconteceu duas coisas aí. O Rock 24 Horas terminou lá em tragédia, né, o que afastou os anunciantes, os financiadores, e o axé veio dominar a cena musical. A gente passou aí uns 7 anos, mais ou menos, em que o empresariado local só queria saber de investir em axé e banda cover. Existiam bandas autorais, mas era muito pouco, assim, as bandas tocavam, foi um retrocesso muito grande, elas voltaram a tocar para 30 pessoas, 50 pessoas no máximo, assim. A gente sempre teve essa dificuldade do público, por vários motivos. Naquela época a gente brincava que se chovesse, acabou o evento. A gente ia para os shows de música pop e não tinha ninguém, né? Não dava ninguém. Aí com o surgimento do Eletrola, a gente começou a viver um novo momento. Aí foram surgindo outras bandas que conseguiam fazer shows dentro dos clubes da cidade com público, né? E, por incrível que pareça, naquele tempo dava 500 pessoas num show de uma banda que elas nunca ouviram falar, assim. Porque não tinha nada, né? Não existia esse esquema de produtora, DJ, então a gente tinha que se virar, fazer o cartaz pereba que fosse, divulgava, as pessoas viam mais ou menos conhecendo que tinha uma banda e a gente mesmo botava as músicas que a gente gostava e fazia o show, pegava o equipamento e ia fazer quando você tinha lá 500 pessoas num show, era absurdo, sabe? Então acho que formou um público que gostava de música. Então ir pro show era nada mais nada menos do que tu ver aquilo que tu tá escutando na tua casa. E tu, pô, chegar num show e ter um show com Eletrola, Susana Flegg, Stereoscope na mesma noite, assim. Pô, tu ia escutar as músicas que tu tava ouvindo, tu tava ouvindo nas rádios daqui, que
que tinham espaço para esse tipo de música. Eu lembro que assim, eu filmei muita coisa do Susana Flag na época. Eu lembro que tem show deles assim que tinha 2.000 pessoas, sabe, pra ver o Susana Flag. O público era muito interessado em conhecer coisa nova, muito interessado em participar, tinha fã-clubes. As pessoas, apesar da internet ser muito mais lenta na época e muito mais restrita, as coisas fluíam pela internet de uma maneira uníssona, assim. Tinha aquele evento, todo mundo ia para o evento. Antes o pessoal ia muito para ver coisas novas, sabe? Para buscar coisas novas. E é um público apaixonado, assim, que ele estava com sede de coisas novas. Não sei se era porque antes teve esse hiato, assim, teve essa lacuna, mas a gente via que muita gente ia a fim de conhecer. Eu achava o público muito mais caloroso, assim. Eu sentia que a galera ficava um pouco surpresa porque não tinha muito acesso ao tipo de música que a gente fazia aqui, sabe? E a galera era bem apaixonada, os shows eram lotados, assim, inferninhos. E eu sinto que se perdeu um pouco disso, assim. Não sei porquê, mas se perdeu, os shows eram melhores. Para fazer uma comparação, naquela época a gente fazia um evento que dava 50 pessoas, a gente ficava triste. Hoje, quando dá 50 pessoas, todo mundo tá, não sei o que. Era comum evento que dava 200, 300 pessoas. Que hoje, para a gente conseguir colocar 200, 300 pessoas é muito difícil. A diferença do público de 2000 para cá é que existe muita informação, né? Existe uma possibilidade do cara conhecer tantas bandas ao mesmo tempo, como não ir no show de nenhuma, né? Tem tudo ali na internet. A verdade é que o nosso público não foi cultivado e ele morreu. As pessoas se perderam. Até as pessoas mais ávidas nessa relação, elas perderam a ligação totalmente. Então, hoje o que acontece com os artistas, com as bandas, principalmente a parte do rock, é muita produção e acho que pouco consumo. Tu tá profissionalizado, tu tá organizado, tu ensaia, tu faz aquilo tudo, mas no final das contas não tem pra onde sair, né? Numa época que todo mundo se mexia, todo mundo corria atrás. O acesso a qualidade de gravação era muito baixo e a vontade de fazer música assim era muito autêntica. Tinha menos dinheiro, bem menos dinheiro para se fazer as coisas, era muito mais difícil, questão de equipamento, questão de conseguir fazer um evento bacana, conseguir apoio. Então era mais difícil montar uma estrutura bacana, não só para show, mas para a própria banda. Então, e mesmo assim com essas dificuldades, a gente conseguia movimentar as coisas. Então tu vê assim, aquela tua banda tocando na MTV, onde tu viste o Chico Sainz, o Planet Hemp, saca? As bandas Raimundos, porra, tem uma banda tua de um cara que tu conhece, que tu pega um ônibus e o cara tá sentado lá, tá tocando na MTV também, entrevista. Isso foi um estouro, assim. Então, assim, de certa forma eu sou um fã dessa geração. As coisas que, sei lá, que significaram pouco, de repente, no âmbito de fora daqui, não, foi um negócio que aconteceu ali em Belém, rápido, acabou. Mas, por exemplo, pra mim teve um impacto muito forte. Eu sou um fã dessa geração, eu sou uma cria dessa geração. Eu não quero ter que precisar ter que pensar demais. Isso foi o primeiro momento. Então, acho que os meninos se ouvirem no rádio ajudou muito. Porque a produção precisava melhorar para não ficar tão esculhambado no rádio, no meio dos discos, né, gravados, músicas gravadas nos Estados Unidos, na Europa, no sul do Brasil, aí, entrava a música dele com som magrinho, né, e tal, aí eu acho que ajudou a melhorar um pouco essa produção.
a partir daí viu-se que aumentou o interesse por fazer bandas, as bandas que eram meio toscas, não nas suas músicas, mas em questão de estética, tanto visual quanto sonora. Elas passaram a tentar se profissionalizar mais, passaram a buscar coisas mais elaboradas. Assim, as bandas com certeza assim, se profissionalizaram mais, assim, no sentido de equipamento, tecnicamente mais bem cuidado, sabe? Vou fazer um vídeo que seja bacana, vou gravar com instrumentos bacana, captar de uma forma legal para que se escute bacana. O que não houve é tipo a contrapartida, né? Por exemplo, tu tem teu equipamento todo assim bacana, a banda tem toda montada, mas assim, o circuito não acompanhou isso. No caso, se tu vai tocar num lugar, tu recebe mais ou menos a mesma coisa do que daquela época. Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu, na verdade, na virada dos anos 90 para os anos 2000, foi uma mudança geracional e de mentalidade. Sabe, até os anos 2000, quem trabalhava com show em Belém e com a vida noturna, basicamente eram umas pessoas com uma mentalidade muito atrasada, sabe, e oportunista, mercenária no pior sentido, assim, sabe, era o cara que achava legal, só não queria investir em banda nova, só achava legal banda cover. O pessoal que movimentava a cena naquela época também era um pessoal muitas vezes mais jovem, que não tinha trabalhos com responsabilidade, e isso permitia que todos tivessem tempo para fazer as coisas. Tipo, eu fiquei mais velho, trabalho, tenho família, as pessoas dessa época, muitos também trabalham, têm família, e se torna quase impossível dessa forma fazer o que era feito naquela época. O cara quando ele resolve que ele vai viver de música, muito jovem ainda, ele está com todo o respaldo da familiar, né? E quando dá na idade que a sociedade começa a cobrar dele como cidadão produtivo, ele vai ver que viver de música não é uma coisa tão fácil. Então aí muitos ciclos se fecham aí. Muita gente boa que deveria estar tocando, não está mais, por causa dessa cobrança social, de ele ter um emprego que gere renda, né? Essa coisa toda. Mas eu acho que em grande parte a diferença era a vontade, sabe? Era meio aquela coisa punk do it yourself, né? Que se não tem, a gente se vira. Se tu não tiver coragem pra fazer, não adianta nada. Tu pode ter o melhor CD do mundo gravado, pode ser o melhor músico da face da terra. Tu vai ficar na tua casa, na frente do computador.